Então, é importante você entender que somente o amor leva alguém a dar o único filho, como Deus Pai fez. Somente o amor faz isso. Mas também somente o amor leva a alguém se sacrificar como foi Jesus. É somente por causa do amor que nós fazemos essas coisas, entende? Então, eu creio, e não é minha pregação isso aqui, eu só estou construindo um raciocínio com você, é importante você entender. Minha pregação é um pouco mais pensando em você. Porque é necessário, constantemente, eu e você checarmos. Sabe aquela coisa de checar aqui dentro a nossa paixão por Deus e o seu propósito? Eu não sei se foi o Rafael quem foi que falou aqui. Por que nós estamos aqui? É só pergunta. Eu estou preparando a pregação, vai ter isso. Por que eu venho para o culto? Eu vou falar sobre culto. Nós precisamos checar, nós precisamos ter recursos para isso. E o melhor recurso é dar e sacrificar. Se eu tenho disposição para dar, se eu tenho disposição para me sacrificar, eu estou com problema com o meu amor com Deus. Porque a minha relação com Deus é que Ele é o modelo perfeito. E essa relação, então, já que Ele age assim, trabalha assim, eu também devo trabalhar assim, nessa mesma linha, plataforma, de dar e sacrificar. E aí nós precisamos entender que paixão não é algo manifestado por palavras. É muito bonito quando o marido fala para a esposa, eu te amo, a esposa fala para o marido, eu te amo. Mas a gente sabe que isso aí não é nada, né? Você sabe, né? Não é nada. Porque se as ações rotineiras de dar e sacrificar e não tiver condizente com aquela fala, adiantou alguma coisa? Não. Então, são as nossas ações rotineiras. E, sabe, de se dar e de sacrificar é que, de fato, vão testemunhar muito mais do que um eu te amo. Eu estou apaixonado por você. Não. Então, as nossas disposições falam do nosso amor. Entende? E é importante você lembrar que você pode, diga comigo, perder ou aumentar a intensidade da sua paixão pelo Senhor Jesus e pelo reino dele. Você pode. E por isso que você tem que ser honesto e fazer esse checklist dentro do seu coração. Não estou falando para você fazer introspecções. É simplesmente ver, vem cá, eu estou sendo coerente? Eu estou sendo alguém que, de fato, né, não estou me dando o suficiente, sacrificando o suficiente, não estou sendo generoso o suficiente. Isso é fácil de fazer. Não é nada complicado. Então, cabe a mim, cabe a você, como homens e mulheres de Deus, essa tarefa constante de manter a chama ardente do nosso coração. Esse é uma coisa que não tem como a gente fugir disso. Então nós sabemos por experiência nossa e sabemos por experiência de outras pessoas que deixaram a chama ardente do coração esfriar. Alguém aqui já deixou a chama ardente do seu coração esfriar? Já? Já ou não? Levanta a mão, deixa eu ver. Não precisa ter vergonha, não. Eu também já. Teve uma época que eu não estava tão apaixonado por Jesus. Eu estava tão acostumado em fazer as coisas tão rotineiramente, tão servo, tão fiel. Mas você pode obedecer sem amar. De uma certa forma, pode. Em um certo sentido, pode. Ou sem demonstrar aquele amor. E um dia o Senhor falou comigo, vem cá. Onde é que você vai? Você esqueceu de Colossenses 1,17? É um versículo que eu nunca esqueço. Ele é antes de todas as coisas. Ele é antes do meu casamento, ele é antes do meu trabalho, ele é antes do meu aconselhamento, ele é antes da minha pregação, ele é antes da minha existência, de todas as coisas. Ou seja, primeiro é ele. É ele. Então, a gente sabe, quando as pessoas estão afastadas da comunhão, eu sei que existem outras razões, mas normalmente é essa. Assim, eu não sou crítico não, mas eu não posso deixar de ter uma opinião formada. Sou um pastor. Então, se falam com tanta dó dos desigrejados, eu não tenho dó não. Porque falta amor para perdoar alguém, porque ele é desigrejado, porque está decepcionado com alguém e não deu conta de perdoar. A verdade é essa. Vai conversar com o desigrejado para você ver. Não, o pastor lá pisou na bola comigo. Mas e daí? Vai para outra igreja, tem tanto pastor. Meu Deus do céu. Olha se acerta um bom. Vem para cá. Vai, vem para cá. Não é, Elcio? Vai ser bem cuidado aqui, ué.
Então, desigrejado não é uma pessoa digna de dó. Digna de dó é a atitude dela, que não consegue fazer uma leitura que ela está fria. Fria da comunhão, fria da congregação, fria dos relacionamentos pessoais. As escrituras estão encharcadas de homens, mais homens do que mulheres, irmãos. Eu estava tentando lembrar aqui, só Mical e a mulher de Jó também, que esfriaram na fé. Só. Que me passe pela memória rapidamente assim, só essas duas. Mas homem, tem milhares que esfriaram na fé. É interessante, por que os homens esfriam mais rápido que as mulheres? É ou não é verdade, mulheres? É uma coisa muito interessante isso. Mas a Escritura está cheia de gente que perdeu a intensidade por Jesus. E eu queria então, a partir de um raciocínio nessa noite, a partir de Demas, diga Demas. Não é Demas, não. Demais, não, é Demas. É uma pessoa, um homem de Deus. Eu quero tirar lições importantes da vida desse homem para mim e para você. Amém. Porque hoje nós vivemos com o mesmo perigo ou o mesmo erro que Demas caiu. Lá em 2 Timóteo, se você está com a sua Bíblia à mão, está projetando? Não sei se vai projetar. Se quiser projetar, projete. Segunda Epístola a Timóteo, capítulo 4, verso 9 e 10. Diz o seguinte, Paulo dizendo, procura vir ter comigo depressa. Falando para Timóteo. Ele está escrevendo para Timóteo. Não é porque ele estava sentindo sozinho, não. Não é porque ele estava angustiado, não. Depressivo, não. Muito pelo contrário. Paulo é um cara que vivia sozinho, com muita alegria e satisfação. O problema é que era inverno. O inverno estava chegando. Ele falou, se você não vier logo, se você ler o contexto, você vai entender. Você não vai conseguir chegar por causa do inverno. Então vem depressa. E ele diz, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Não fala que ele foi para a prostituição, não fala que ele foi para a corrupção, não fala que ele foi para a marginalidade, não fala nada disso. Diz que ele amou o presente século. E isso talvez seja o maior perigo da igreja hoje, principalmente no Brasil. A Bíblia não diz que Demas arrependeu ou não. Não tem nada dito. Mas eu não sei quanto a você, mas eu conheço crentes que abandonaram a fé e nunca mais voltaram. Alguém conhece alguém assim? Nunca mais voltaram. É muito triste. É algo muito ruim. A Bíblia não diz de Demas, mas eu conheço pessoas que nunca voltaram. Então, o perigo aqui, ou amar o presente século, obviamente, deixar de amar o Senhor como primeiro, é uma perda de paixão. Não conseguir arrepender e não conseguir retornar do ponto que caiu é um problema grave, irmãos. Essa é uma exortação que está lá em Apocalipse, na primeira carta, das 7 cartas da igreja, a igreja de Éfeso. Jesus fala, arrepende onde você caiu e volta. Nós precisamos aprender a voltar. Arrependimento. Então, nada de errado em algum momento, nada de errado assim, né? É possível compreender alguém que perdeu a paixão, mas arrepende e volta. Não adianta você ficar vivendo essa vida errada, vivendo de forma errada. E aí, preste atenção. Se você não voltar, você vai ficar perdido. Tem muitos que não conseguem voltar. Eu acredito que tem muitos igrejados que não conseguem voltar porque ele está perdido. Ele perdeu-se da casa do Pai. Ele perdeu o caminho, não sabe nem como é. Ele fala, eu não sei nem como é que volta. Vai, volta. Mas eles complicam tanto que eles se sentem como alguém perdido. E faz com que o caminho de volta para a casa do Pai seja um caminho complexo. Mas o pior é aquele que está perdido aqui dentro. Tem gente que perdeu a paixão e está perdido aqui dentro. Ele nem sabe por que vem no culto. Ele vem. Você lembra do irmão do filho pródigo? Lembra do irmão do filho pródigo? Lembra dele? Ele é um cara perdido dentro da casa do pai. Ele nem sabia porque ele estava lá, ele tinha uma ideia errada do pai. Ele tinha um calhamaço de boleto na cara do pai, cobrando do pai um tanto de coisa. E o pai, meu filho, tu desceu, por que você está falando isso para mim? Porque primeiro ele era o filho mais velho. Ele tinha 70% da herança, era dele. Perdido dentro da casa do pai. Quantos estão assim também? Perdido dentro da casa do pai. Então eu preciso hoje traçar um raciocínio com você de 3 coisas que eu chamaria de alertas, ou
coisas negativas que nós vamos aprender por meio da vida de Deus e 3 coisas positivas. Vamos falar as negativas primeiro para a gente caminhar para a glória no final para tomar ceia. Amém. Mas é muito importante, a primeira coisa fala comigo assim, cuidado com o mundo. Fala para quem está do seu lado. É brega, mas não tem problema não. Pode falar. Cuidado com o mundo. Cuidado com o mundo. Paulo estava dizendo para Timóteo que ele deveria estar pronto. Essa carta foi endereçada para Timóteo, discípulo direto de Paulo. Paulo está dizendo para Timóteo o seguinte, olha, esteja pronto, porque isso vai acontecer com você também, ou pode acontecer com você também. O quê? Ser abandonado. E Paulo deixa clara a razão disso. Demas amou o presente século. Irmãos, eu tenho certeza, assim, da minha parte, não vou falar que é certeza, mas eu tenho quase certeza que o pastor já foi abandonado por pessoas que amaram mais esse mundo. Falei, pastor, foi muito boa a minha temporada aqui, au revoir. Fui, partiu o mundão. Ué. Então presta atenção. Eu já tive essa experiência várias vezes. Então presta atenção que eu vou te dizer. Há um amor, diga comigo, há um amor pelo mundo que torna a vida cristã impossível. Não tem jeito de conciliar. E aqui nós temos 2 possibilidades nessa questão do amor ao mundo. Irmãos, mas antes disso, presta atenção. Jesus foi muito pontual, uma das orações mais importantes, João capítulo 17. É a oração sacerdotal. Não é a última oração de Jesus, mas é uma das últimas e a mais completa de todas que você deveria avaliar em tudo. Jesus diz, Pai, não vos peço que tire do mundo, mas livra-nos do mal. Sim, nós temos que viver aqui. Pastor, eu posso ter um carro melhor? Deve. Pastor, eu posso ter uma chácara top? Deve, me convida, senão é pecado. Eu vou lá fazer o carreteiro famoso para você, que você vai ver. Você não vai arrepender, não. Pode ter uma casa melhor? Pastor, posso viajar para a Europa? Deve, com a sua mulher, né? Com o filho não, deixa os filhos em casa. A Europa, os filhos é na Disneylândia. A Europa é com a mulher só, lua de mel. Deve. Você pode usufruir das coisas que estão no mundo? Sim, você não pode o quê? Amar. Amar é o problema. Esse é o mesmo problema com o dinheiro. Você pode ter dinheiro, pode ter muito. Você não pode amar o dinheiro. Porque o amor é para Deus. Primeiro e grande mandamento, qual que é? Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Aleluia. É muito importante você entender isso. Então, aqui nós temos 2 possibilidades que faz com que o amor ao mundo torne impossível a minha vida cristã. Primeiro, o cristão, então, deixa a vida cristã por causa do mundo. Então, ele abandona isso daqui. Mas tem crente que torna a vida cristã mundana. Esse é o maior problema hoje, não é o que sai, é o que torna. As igrejas estão cheias de crentes que são mundanos. E aí, pastor, como é que eu sei que eu sou mundano? Com todo respeito. Com todo respeito que eu tenho por você. Mas, se a sua alegria está no Instagram, naquela falsa verdade, que é uma mentira que está ali, mas se o seu prazer é ficar navegando naquilo, se o seu prazer é ficar deleitando naquilo ali, se o seu prazer é ficar nessas coisas, você está se tornando mundano. Isso chama aculturar-se. Muito cuidado com aculturar-se. Pastor, mas Paulo disse que eu devia fazer de tudo. Fazer de tudo não é aculturar-se. Fazer de tudo é aproximar da pessoa, criar ponte de relacionamento, não permitindo que coisas secundárias atrapalhem para você pregar o evangelho. Então, esse é um perigo. Hoje, eu conheço muito crente que vive uma vida de internet. Ele não vive uma realidade espiritual. Então, muito cuidado, porque mundanismo não é uma vida promíscua. Mundanismo é o mundo aqui dentro. É eu vivendo a partir das verdades do mundo e não a partir das verdades das Escrituras. Vou pegar aqui meu telefone aqui deve ter 8 Bíblias aqui no meu celular. No mínimo. Então, essa aqui é a minha Bíblia, tá? Eu escrevo nela, eu posso fazer tanta coisa na minha Bíblia. Posso fazer comentários também, tem comentários meus históricos aqui, que eu vou escrevendo nela. Então,
É a Bíblia, é a verdade da Bíblia que importa. É a verdade das Escrituras, não é a verdade do mundo, não é o padrão do mundo. Então tem muito crente olhando para os caras do mundo querendo ser igual a eles. Isso é aculturar-se. Não é nada promíscuo demais, mas isso é uma modelagem. Você está deixando de ser modelado pelo padrão do mundo. O mundo não tem nada para te ensinar. Nunca teve. Senão Deus usava o mundo para te salvar. Mas precisou vir lá do céu. Um homem perfeito, que aqui não tinha nenhum. Para morrer por mim e por você. Para que nós pudéssemos agora receber a nossa salvação. Amém. Então Demas é um alerta para mim e para você quanto a isso. Porque tendo amado o presente século, ele considerou o servir a igreja como algo impossível. Que coisa. Essa é outra forma que você tem de avaliar se você está perdendo a paixão. É sobre o serviço, mas eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Mas Demas provavelmente achou que era um desperdício servir. Ele abandonou. Então existe um amor ao mundo que ignora Deus. Ao ponto de distorcer sua verdade e excluir do seu coração o amor por Jesus e sua igreja. Nós vamos tomar ceia hoje, irmãos. Meu Deus, quando eu pego aquele pão e pego aquele cálice, a vontade é de chorar. Eu não merecia nada daquilo que foi feito por mim. Não tinha valor em mim. Na verdade, eu era um bom graveto para o fogo do inferno. Mas ele me amou e resolveu me tirar de lá, me escolheu, me salvou. Não porque eu quis, porque eu não queria. É porque ele quis, porque ele me escolheu. Então, por favor, é muito importante você entender o que está em jogo na sua vida. É muito importante você entender o que você está fazendo aqui. Entende? Então existe um amor pelo mundo que é irreconciliável com o servir a Deus. Não tem jeito. E se um cristão ama o mundo ao ponto de ser servido por ele, ele não vai servir mais os planos de Deus. Já caiu no erro de Demas. E Demas é uma pessoa importante para estar na... Olha, eu vou falar Demas várias vezes aqui, tem que ficar gravado na sua cabeça esse cara, só para você lembrar de mim. Falando para você. Não vou cair no erro de Demas. Muitos, irmãos. Eu já vi muitos abandonarem a Cristo. Eu já vi muitos, mas muitos mesmo, abandonarem a igreja. Eu já vi muitos, mas muitos mesmo, abandonarem o serviço a Deus. Servindo a igreja. E uma das maiores razões é o amor ao mundo. Uma das maiores. É por isso que lá em 1 João, se você puder projetar, projeta esse texto também. 1 João, primeira epístola de João, capítulo 2, verso 15 ao 17 só. Diz o seguinte. João está dizendo aqui, na verdade ele está ordenando. Ele não está pedindo nem orientando. Não ameis é uma ordem. Nós não amarmos o mundo e nem as suas vantagens. Eu coloquei, na minha versão, eu queria ter colocado a NVT, que para mim é uma das melhores traduções hoje. Nova versão transformadora. Mas eu não botei, esqueci. Vou ler na RA mesmo. Diz assim, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Uau! Então, é isso que você precisa entender. Por que não tem disposição de servir? Porque está amando o mundo, o amor do Pai saiu. Se o amor do Pai saiu, você não consegue servir. Porque tudo que há no mundo, tudo, irmãos, não é algumas coisas, não. Alguém aqui torce o Flamengo? Pois é. Não precisa orar, não, porque o vascaíno, o São Paulino, o palmeirense, sei lá o que é do lado de cá, corintiano. E aí? Faz parte do mundo? Faz? Ok. Porque tudo que há no mundo, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Você consegue cutucar alguém? Você tem liberdade para cutucar alguém que está do seu lado e falar assim, cuidado com o mundo. Segunda coisa, segundo cuidado. Cuidado com a indisposição de servir. Se você olhar na carta a Filemão, se você olhar em Colossenses, Paulo diz que Demas era um cooperador. Pode um negócio desse? O cara era um cooperador, alguém engajado. Se eu te falar um negócio aqui, quem que é o
Não posso falar mais ligado, mas quem que tem chamado pastoral aqui nessa igreja? Você não sabe? Hã? Rafael tem? Então é mais ou menos assim, o Demas é o Rafael. Não, mas assim, só em status. Né? Só em status. Não chama de Demas não, só em status. Porque era um cooperador, é alguém que estava sendo treinado. Demas estava sendo treinado, irmão, para quê? Para ser um presbítero, cuidar de uma igreja. Aí, nós estamos falando desse tipo de gente. Mas ele deixou de servir. Por quê? Perdeu o interesse. Porque provavelmente achou um desperdício de tempo. Eu? Gastar esse tempo todo com a igreja? Eu? Não. Vou liderar um grupo? Eu? Não. Vou fazer? Não, vou não. E o mundo passou a ser o seu alvo. Presta atenção no que eu vou te falar. Repete comigo. Eu sirvo a tudo que eu amo. Repete de novo. Marido, você ama a sua esposa? Aleluia. Glória a Deus. Sirva. Mulher, você ama seu marido? Mulher, você ama seu marido? Sirva-o. Você ama Jesus, irmão? Irmã, você ama Jesus? Sirva. Você só serve a quem você ama. Você trabalha para qualquer um por causa do dinheiro, sim ou não? Porque trabalho é meritocrata. É soldo. Trabalhou, tem um soldo. Um salário para ganhar, sim ou não? Tem nada a ver com se amar. É ou não é verdade? Mas das relações free, que você não ganha nada, o que define o serviço é se você ama. Só isso. Só isso. Então, o amor sempre serve. Sempre. Diga para a pessoa que está do seu lado, o amor sempre serve. Qual que é um dos problemas da igreja moderna? Talvez o mais grave para mim. Talvez o mais grave para mim é esse. Dois são gravíssimos. Fragmentação e isso daqui. Que é o desejo de sempre ser servido. Por que você vem aqui? Para ser servido? Para os irmãos cantarem a melhor música que você gosta? Para o pastor fazer aquela oração poderosa para você e depois do culto orar com você? Você veio aqui para ouvir uma palavra que você gosta? Essas coisas são importantes você definir. Entende? Porque esse é o problema da igreja moderna. Ela quer ser servida. Por que ela quer ser servida? Porque ela perdeu o entendimento de servir. Porque perdeu a intensidade do amor. Você não vê isso na igreja primitiva. Quando você vê a igreja em Atos ali, vai caminhando por todo o Novo Testamento, você não vê uma igreja que quer ser servida. Mas hoje nós vivemos uma igreja que quer ser servida. Vamos falar a verdade. Você conhece o Salmo 23? Conhece ou não conhece? Como é que começa ele lá? Senhor é o meu pastor. O que você pensa em nada me faltará? O que você pensa? Primeira coisa. Hã? Não, tá, mas vamos traduzir isso. O que você pensa nas suas necessidades, sim ou não? Você acha que o Salmo está dizendo isso? Não está. O Senhor é o meu pastor e ele não faltará. Lá não está falando de bênção para você. Está falando do abençoador para você. É ele que não vai faltar. É o Senhor que não vai faltar. Mas quantas vezes você chega naquele salmo porque você só quer tirar alguma coisa. E aí você precisa entender. Já que você quer entender que não vai faltar nada, então eu vou te dar uma visão maior. Porque a visão maior daquele salmo, sabe qual que é? Não vai te faltar nada. Sim ou não? Está dizendo isso, sim ou não? Não vai te faltar tempo de paz, não vai te faltar tempo de guerra. Não vai faltar quem te ama, está do seu lado, que é um ajudador com você, e não vai faltar quem te traia. Aleluia. Não vai faltar quem te dá lucro, não vai faltar quem te dá o cano. Por que não vai faltar? Porque você é alguém completo. Nele você é completo, no provedor você é completo. Então pare de chegar naquele salmo e ficar, Senhor, o Senhor disse que não vai faltar, não vai faltar eu. Aleluia. Porque às vezes nós estamos mais interessados no que Deus pode nos dar
do que naquilo que ele é. Essa aqui é a grande verdade. E o seguinte, irmãos, se você está interessado nas mãos de Deus, o dia que ele fechar, você emburra com ele e vaza na braquiária. Mas o dia que você estiver interessado no coração de Deus, as mãos dele nunca vai estar fechadas para você. E você nunca vai sair correndo. Porque você sabe, por mais que você não entenda o que está acontecendo, mas você confia no amor dele, como Jesus. Orou 3 vezes. Pai, eu preciso beber esse cálice. Pai, eu preciso beber esse cálice. Pai, eu preciso beber esse cálice. Preciso, Jesus. Vai lá e bebe. Vamos resolver isso hoje, Jesus. Tá certo, irmão. Eu confio no teu amor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Não perca a intensidade do amor, porque senão você vai perder o entendimento de servir. Isso acontece porque o alvo é você. O alvo não é Deus. A verdade é que às vezes buscamos a Deus para ser servido por Deus. Para ser suprido por Ele. Ainda que Ele deixe fazer isso. Deus é tão bondoso que deixa ser usado pela gente. Você chega com um casamento todo bagaçado. Tá bom. Ele vai te ajudar. Mas Ele espera que você, nesse caminho, nesse processo, conheça. Para que você se apaixone por Ele. Amém. Porque Ele nunca vai te decepcionar. Seu cônjuge pode te decepcionar, Ele não. Aleluia. Seu irmão que está sentado do seu lado pode te decepcionar, Ele não. Amém. Seu patrão pode decepcionar, Ele não. Aleluia. Então lembra, o eu nunca serve, nunca. O eu sempre deseja ser servido. E é um fato, irmãos. Uma das coisas mais interessantes é que lá no Evangelho de Marcos, acho que no capítulo 11, se não me falha a memória, ou 10, até esqueci de olhar hoje onde é que está isso mesmo. Acho ruim falar assim sem precisão. 2 discípulos pediram para Jesus. Na verdade, pediu para a mãe, pediu para Jesus. Ó, que um sente a sua direita e o outro sente a sua esquerda. Lembra disso? E aí gerou uma celeuma, uma bagunça, uma confusão, porque os outros ficaram sabendo, ficaram com inveja, porque 2 foram na frente. E Jesus falou assim, não. Jesus falou assim, pera então, já entendi tudo. Todos têm o desejo de grandeza. Os discípulos de Jesus tinham desejo de grandeza, irmãos? Você tem? Sim. Não fala que não, que é mentira. Porque se os discípulos de Jesus tinham, a gente tem também. E aí Jesus falou assim, então eu vou te dizer uma coisa para vocês. No mundo é assim mesmo. O menor serve o maior. É assim no mundo. Vocês têm que servir os governantes, os reis, aquela coisa toda. Mas aqui, no meu reino, não é assim não. O maior é que serve. Você quer ser grande? Perfeito. Não, Jesus não brigou por eles quererem ser grande. Só não deixou ficar no padrão daí fora. Onde todo mundo vai te servir. Ele mudou o padrão. Aqui dentro o padrão é o seguinte. Quer ser grande? Começa a servir. Começa a servir. Você quer ser grande? Começa a servir. Pelo amor de Deus. Não espera para amanhã, não espera para depois da manhã. Começa logo. Então, quanto mais aumenta a sua grandeza diante dos homens, mais você vai crescer servido pelos homens. Mas quanto mais aumenta a sua grandeza diante de Deus, mais você vai desejar servir os homens. Essa que é a verdade. Por qual grandeza você quer viver? Por qual? Qual grandeza? Você define essas coisas. Entende? Então, quando você tem consciência de qual vida é mais importante, irmãos? Irmãos, você consegue criar uma métrica para a eternidade? O que é uma métrica? Uma forma de medir, certo? Uma régua. Régua não. Uma linha de quilômetros. Quantos quilômetros tem a eternidade? Quantos, irmãos? 1 trilhão? Não, mais nem dá para falar, né, Elcio? Porque mais fica parecendo que tem um ponto que para, né? Aí, então, tá, mas vamos supor, Elcio, 1 trilhão de quilômetros. Aí, nós temos a nossa vida nessa vida. Quantos anos você vai viver aqui? Você não sabe. Não é verdade? Eu não sei. A gente espera chegar lá para os 90, mas hoje em dia a tecnologia está muito boa, a gente está cuidando mais do corpo, da alimentação.
a expectativa de vida está aumentando, cada dia mais. Mulher, acho que no Brasil já chegou a 81 e o homem 78 e alguma coisa. Está aumentando, vai chegar aos 90. Eu fui no médico esse dia e falei, Cláudio, a partir daqui 10 anos, a expectativa de vida vai passar de 100 anos aqui no Brasil. Por causa dos medicamentos. Enfim. Ok, 90 anos. Vamos supor que 90 anos é 90 quilômetros. O que é 90 quilômetros em 1 trilhão? Um grão de areia ficou grande, né? Não, aí você pensa agora numa estrada de 1 trilhão de quilômetros, pensa 90 quilômetros só. Daqui em Goiânia. Nada. Absolutamente nada. Qual vida você investe mais? Jesus disse o seguinte, ele falou assim, olha, nada de errado ter tesouro aqui na terra, mas ele falou assim, mas ajunta lá no céu, porque lá não tem traça, a ferrugem e ladrão, ninguém rouba. Esses 3 inimigos não tocam. Aqui na terra você vai ter esses problemas, lá você não tem, ajunta lá. Amém. Então tem coisas que eu faço aqui na terra que junta tesouro lá no céu. Aleluia. Eu acredito que as suas contribuições também, porque Cornélio, quando o anjo aparece para ele, fala que o dinheiro dele estava lá no céu, como memorial. Uau! Tem um tesouro lá por causa disso. Então é muito importante entender qual vida é mais importante para você. Entende? Então todos nós somos chamados para servir, a começar de Jesus. Ele não veio para ser servido. O mestre veio para servir. E serviu com toda a propriedade. Então, fala para a pessoa que está do seu lado, quanto mais amor, mais disposição para servir. Aleluia. Aleluia. Terceira coisa. Terceiro cuidado. Gente, o relógio andou depressa. Credo. Vou apertar o acelerador aqui um pouquinho. Não vou gastar a eternidade inteira na pregação, não. Pode ficar tranquilo. Terceiro cuidado. Cuidado com os seus interesses. É isso que Demas me ensina. Demas colocou os interesses pessoais acima do reino? Colocou. Ele amou o mundo, querido. Ele amou o mundo. Ele amou as vantagens que o mundo podia dar para ele. Ele amou mais do que a manifestação de Cristo. Se você pegar o contexto do parágrafo todo que Paulo está escrevendo nessa carta aqui, Paulo está falando dessa questão do mundo vindouro, da manifestação de Cristo, da coroa que tinha para receber, da recompensa que tinha para receber. Mas Demas não quis, ele quis as vantagens aqui e agora. E isso desqualificou Demas para ser um cooperador no reino e desqualificou Demas para ser companheiro de Paulo. Uau! Não pense que andar com alguns homens de Deus vai ser fácil para você. Andar com alguns homens de Deus exige algumas abnegações também. Então eu creio que Demas achou que era um desperdício. Agora, não há nenhum indício que Demas perdeu a coragem, estava depressivo. O texto deixa claro que ele foi para onde? Tessalônica. Alguns historiadores falam que ele nasceu lá e que tinha recursos financeiros lá. E ele voltou para gerir essas coisas. Nada de errado. Mas ele estava envolvido na obra. Ele podia falar, Paulo, meu tempo com você acabou. Eu queria ir lá para Tessalônica, cuidar das minhas coisas, mas queria abrir uma igreja lá. Quero estabelecer a obra lá. Eu acho importante eu estar lá agora. Deus falou comigo. Ok? Não tem nenhum problema. Então, parece que o contexto histórico, junto com o contexto bíblico, Demas começou a buscar mais nas riquezas materiais, mais no lazer, mais nas vantagens pessoais. Não soube dizer não para o limite que essas coisas têm que ter na nossa vida. Algo de errado em ter essas coisas? Não. Mas tem que ter limite. Então, se ele tivesse permanecido ao lado de Paulo, ele fez a conta, irmão. Sabe aquela coisa de fazer a conta? Por que você acha que Judas traiu Jesus? Ele fez a conta, irmãos. A conta não fechou para ele. Judas queria o quê? Judas é ladrão, você sabe, né? Sabe ou não sabe? João capítulo 12, verso 5, se não for engano meu, fala que ele roubava das ofertas que era dada para o ministério de Jesus. Ele roubava do dinheiro que ia para Jesus. Ele fez a conta, ele queria ser o tesoureiro de Jesus
governando aqui na terra. Entende? Ele sabia que aquele dinheiro das ofertas ali era pouco. Ele ia tomar conta do dinheiraço do reino todo. Aí ele ia deitar de braçada. Quando ele viu que Jesus não ia estabelecer um reino aqui físico igual ele queria, Jesus ia morrer na cruz e estabelecer o reino de outra forma, ele traiu Jesus. A mesma coisa aconteceu com Demas. Porque, se você olhar o discurso todo aqui, Demas sabia que Paulo estava num processo de morte. Os romanos logo iam matar ele. E ele estava vendo isso acontecer. Como é que isso ia ajudar nos novos planos que Demas tinha? Não ia ter vantagem ficar do lado do Paulo. Então eu vou vazar, vou embora. Não estou ganhando nada com isso. Estar envolvido com a obra de Deus não está me dando nada. Tá bom, talvez aqui na terra você não está vendo. Mas tem alguma coisa acontecendo no céu. Ô irmãos, vou falar uma coisa para você. Tem um livro muito bacana, chama Aplausos do Céu. Vou te falar uma coisa. Qual aplauso que você trabalha? O da terra ou do céu? Eu quero entrar no céu com os anjos batendo asa. Eles têm 6 asas. Tem alguns que têm 6 asas. Pensa, os bichos batendo asa. Para mim. Pá, 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 pá. Chegou um vencedor. Chegou um homem de Deus. Chegou um homem que não mediu esforços. Não estou dizendo que eu estou fazendo tudo isso não, tá? Minhas pretensões são essas. Esse é meu alvo. Então não pense que Demas foi um cara que fez muita coisa errada. Eu não acredito nisso. E lendo um comentário de Calvino, que eu achei muito pertinente, eu vou ler para você aqui rapidinho, um pedacinho. Muito pertinente a tudo isso que eu estou te falando aqui. Porque Calvino também não acredita nisso, que ele se entregou à prostituição, nada dessas coisas muito negativas. No fundo, ele dizia que é crente. Depois nós vamos chegar nessa parte de dizer que é crente. Olha o que Calvino disse. De fato, foi uma vileza a daquele homem. Preferir o amor a este mundo do que o amor a Cristo. Todavia, não devemos supor que ele negou inteiramente a Cristo, ou que se tem entregue à impiedade e às tentações desse mundo. Não pense nisso. Calvino está dizendo, também não pense desse jeito. A coisa foi muito sutil. Você não precisa pensar em pecadão. Você tem que pensar em frieza de coração. Tão somente preferiu sua conveniência particular, sua segurança, deixando Paulo entregue à sua sorte. Só isso. Demas deu livre acesso ao seu egoísmo, tendo negado o amor a Cristo e a sua sujeição à vontade dele. Só isso. Só isso. Entende? Vou te falar uma coisa, irmãos. Paulo nos exorta em Colossenses que nós devemos colocar todas as nossas afeições, o nosso amor, a nossa paixão, nas coisas lá do alto. Está lá, Colossenses capítulo 3, verso 1 ao 3 está dizendo isso. Porque quando as suas afeições, o seu amor, a sua paixão volta para o alto, para os céus, isso é uma evidência que você entendeu, que você foi espiritualmente ressuscitado com Cristo e você está nas regiões celestiais. Você está lá em cima junto com Jesus. E isso faz com que seu coração pulse pelas coisas lá de cima. Porque você nasceu para estar lá com Ele. E aí, irmão, afeta até a nossa oração. E é por isso que Jesus é alguém que entende claramente e vive intensamente só por causa do céu. Deixa claro, quando se pergunta, nos ensina a orar, o que Jesus falou? Então tá bom. Quando você orar, faz o seguinte, peça para o seu pai comida, peça para o seu pai dinheiro. Ensinou isso? Não. Pai nosso que estás nos céus. Olha para cima, é para lá, querido. Começa a amar, tem um Pai nosso que está lá que nos ama. Tem uma paternidade que nós nunca experimentamos aqui na terra que está lá em cima. Seu coração tem que pulsar por essa paternidade. Venha a nós o vosso reino, vem o teu reino, vem para cá o teu reino. Estou cansado desse reino de homens aqui. Estou cansado dessa corrupção, dessa enganação, dessa corja de malandro aqui. Vem o teu reino. Seja feita a tua vontade aqui na terra agora. Aqui terra, porque eu também sou pó da terra. Aqui nesse pó da terra aqui. Faz a tua vontade aqui na terra como ela é feita no céu. É a primeira coisa. Quando a nossa afeição está no lugar certo, a nossa resposta até em oração muda. Estava conversando com a minha esposa, não sei se foi hoje ou ontem, acho que foi ontem. Ou hoje, não sei mais. Eu já não estou pedindo nem mais, quase nada para mim. Não tem nada de errado pedir, pode pedir, irmão. Peça à vontade. Mas porque eu sou pastor, meu pedido é você sempre. Pai, eu ponho de joelho. Me ponho de joelho aqui e tomo toda a família
Tanto a família que já está no céu, como a família aqui na terra. Ilumina os olhos deles. Faça com que os olhos deles possam enxergar o amor de Cristo. Que eles possam compreender a altura, a largura, a profundidade e o cumprimento do teu amor. Minhas orações têm sido mais as orações apostólicas. Por quê? Porque eu não quero me enganar. Jesus um dia contou uma história que Deus cuida dos pardal e dos lírios. Pode pedir, Paulo disse, você pode pedir. Mas tem um detalhe, se ele cuida dos pardais, não vai cuidar do filho? É incoerente Jesus contar aquela parábola lá em Mateus capítulo 6. Então é muito importante você entender que eu e você podemos correr nesse perigoso risco que Demas caiu. Quando nós perdemos as perspectivas corretas, quando nós vivemos com a perspectiva aqui da terra. Tem um bom livro também, chamado Águia ou Galinha. O que galinha faz? Cisca. Aonde? Na terra. Olhando para onde? Para a terra. Tudo que a galinha quer está onde? Na terra. O que a águia faz? Voa. Tem uma perspectiva muito maior. E às vezes nós estamos igual a galinha, só tendo a perspectiva daqui, do hoje e agora. Mas a águia vê uma perspectiva muito maior. Muito diferente. E aí vem aquela coisa então de... Não, pastor, mas eu sou crente. Mas se você está vivendo fora do amor de Deus, querido, o que é ser... Deixa eu te fazer uma pergunta. O que é ser crente para você? O que é ser um crente para você? Não, pastor, eu fiz uma oração, uma confissão, que Ele é o meu Senhor. Ok. Não transforme o processo pelo qual você então é salvo na sua identidade. Entendeu o que eu disse? A sua identidade não é a confissão. A sua confissão é um processo que você chegou na sua nova identidade. É o que você tornou, ou o que você se tornou, que é mais importante. A oração que você fez, a confissão que você fez, a entrega que você fez, é poderosa. É o processo para isso, mas é o que você tornou que importa. Você se tornou um filho de Deus e uma filha de Deus. Criado para ser segundo a imagem do Filho Jesus. Então, tudo em você que está em desajuste com Jesus tem que ser mudado. Tem alguma coisa em você que está em desajuste com Jesus? Tem? Tem que ser mudado. O mais rápido possível. Amém. Vamos parar de falar das coisas tristes, confrontativas. Para nós tomarmos a ceia, vamos falar 3 coisas rapidamente aqui. Primeira coisa, diga comigo, o amor de Deus sabe dizer não ao mundo. Eu poderia pegar Moisés aqui para falar de você. Na galeria dos homens da fé, que é chamado assim o capítulo 11 de Hebreus, diz o seguinte, que ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Lá diz que ele preferiu ser maltratado junto com o povo do que usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Lá diz que ele considerou em maior riqueza sofrer a vergonha de Cristo, sendo que Cristo nem tinha nascido, mas ele entendeu, do que os tesouros do Egito. E lá diz claramente porque ele viu a recompensa. Ele viu um galardão. Não vale a pena dizer sim para o mundo. E olha que Moisés foi um cara educado no mundo, com toda a ciência e cultura que o Egito tinha, que era o ápice daquele tempo. Era o Egito. País hype. Estava no hype, lá em cima. Eu podia pegar Davi, que o Rafael mencionou aqui, que não se incomodou em passar por tolo, ser criticado, ser depreciado, porque amava a presença de Deus. Porque a Bíblia diz que nos dias de Saul, ou seja, diz, nós não nos valemos. Ele não colocou só Saul, mas colocou toda a nação junto. Nós não nos valemos da presença de Deus, ou seja, da arca. E ele resolve trazer a arca. Não sei se você sabe, ele reinou 7 anos em Hebrom, só em Hebrom. Depois de 7 anos, toda a nação veio e falou assim, não, reina sobre todos nós. Porque viu que de fato ele era o sucessor. Esse homem então resolve trazer a arca. E quando chega na porta de Jerusalém, ele se despe. Tirou a roupa. Se é total ou parcial, você entendeu, né? Porque tem criança. Eu não sei. Mas ele não importou com o ridículo
de ser extravagante no seu amor. Ele pode dizer não. Não, eu vou amar meu Deus e eu vou externar sim meu amor por Ele, sim. Eu poderia pegar Maria, a mãe de Jesus. Ela preferiu a vergonha. Ela preferiu até mesmo uma sentença de morte, se fosse o caso. Porque ela ficou grávida do Espírito Santo. Porque ela disse sim ao chamado de servir a Deus. Porque sim, ela posicionou de forma absoluta, sem vacilar. Eu podia pegar Maria para te falar isso. Existem pessoas na Bíblia que, porque amavam a Deus, disse não ao mundo. Eu poderia pegar Priscila, esposa de Áquila. Essa mulher é uma mulher rica, uma mulher conceituada, uma mulher que tinha uma posição social elevada, que muitos acham que ela até ocupava um cargo de governança na cidade. E é por isso que em um único lugar na Bíblia, uma mulher é mencionada primeiro que o marido. Porque isso, para um judeu, isso era uma vergonha. Mas por causa da relevância dessa mulher, Paulo escrevendo na sua carta aos Romanos, no capítulo 16, Paulo fala dela e de Áquila, de Priscila e Áquila, que disseram para ele o seguinte: Paulo, está vindo a perseguição, estão chegando aqui, vão matar a gente. Paulo, você não pode ficar. E Paulo, mas como é que eu vou fazer? E os irmãos, Paulo, você não pode morrer, nós podemos. Uau, aleluia. Ela estava dizendo mais ou menos assim: nós não fazemos tanta falta quanto você é mais relevante para o reino do que a gente. Vai, Paulo, vai embora daqui. Se a gente morrer, morreu. É gente que não mudou sua fé e sua integridade por causa de posições sociais desse mundo. Eu poderia citar tantos outros aqui. Segunda coisa importante para a gente então caminhar para a ceia. Pode me dar um copinho da ceia e um pãozinho, por favor, deixar aqui para mim? A questão do caminho de Emaús, que é a questão da revelação das Escrituras e o partir do pão. Nós vamos tomar a ceia hoje. Eu quero te fazer uma pergunta honesta. Deus está falando com você? Amém. Está falando com você? Algo incomodou aí dentro? Algo está desajustado aí dentro? Então hoje é dia de a gente ajustar. Mas presta atenção. Porque, irmãos, nós não queremos ser mais uma igreja. Não, irmãos. Não, irmãos. Nós queremos ser a família de Deus. Aleluia. Onde o prazer estar junto é a coisa mais importante, porque nós amamos o nosso Pai. É ao Pai que nós amamos. Obrigado, querido. Pode tirar o pão, deixa eu botar o pãozinho aqui. Eu estou querendo chorar já aqui. Deixa o pãozinho aqui, junto com o guardanapo. Fica tudo certo aqui. Entende? Então, no caminho de Emaús, qual é a cena que você vê? 2 discípulos que saíram de Jerusalém, descontentes, porque as coisas não aconteceram do jeito que eles queriam, e ficaram tristes. Jesus aparece. Os caras nem reconheceram Jesus. Será que Jesus nunca apareceu para você e você também não reconheceu porque você estava triste? E eles estavam tristes por quê? Porque eles esperavam um Jesus que não ia morrer. Um Jesus que ia se levantar como general. Que não ia entrar com um jumentinho dentro da cidade, mas ia entrar com um cavalo branco, grandão, sabe, com um exército grande atrás, e tomar Jerusalém de volta para eles. Porque eles estavam cansados da escravidão com os romanos. E não foi do jeito que eles queriam. Eles estavam tristes por causa disso. E às vezes eu e você ficamos tristes também porque as coisas não acontecem do jeito que a gente quer. É ou não é verdade? Qual é a razão dessa tristeza nossa? É que Jesus ainda não é o centro do nosso coração. A verdade é que nós queremos usar Jesus. Aqueles caras queriam usar Jesus para os planos deles? Queriam. E às vezes eu e você queremos usar Jesus também. Para a gente ficar alegre. Porque a gente não quer encontrar alegria na dor. A gente não quer encontrar alegria no sofrimento que vivemos. Porque a gente não quer encontrar Jesus dentro dessas situações que nós vivemos. Porque nós ainda apostamos muito, ou então apostamos tudo nessa vida. Essa que é a verdade. Eu conheço crente que aposta tudo nessa vida e diz que é crente. Mas não entendeu? Não vale a pena apostar tudo, nem muito nessa vida. Então, no caminho do Emaús, os discípulos reconheceram o Senhor, por quê?
Porque lá o texto diz, Jesus começou a compartilhar as Escrituras. E Jesus foi compartilhando com eles as Escrituras. E quanto mais eles andavam, no final eles falam o seguinte, ardia o nosso coração. Aleluia. Quando Jesus ia falando as Escrituras. Eu sou um pastor que incansável nessa tarefa de mandar você ler a Bíblia. Vai ler a Bíblia, irmãos. Todo ano, toda. Minha mãe tem acho que 31 ou 32 anos de convertida. Acho que 30, 31. Ela está lendo a 31ª vez a Bíblia toda. Todo ano ela lê toda. Glória a Deus. Ela tem 80, vai fazer 82 anos esse ano. Vou te falar uma coisa. É bonitinho ver ela ler. Tem dia que ela está dormindo. Fala, mãe, acorda. Mãe, a senhora lê o resto. Não vou ler hoje. Mãe, também não precisa ser assim. Mas a senhora está fazendo a coisa certa, não transforma a coisa certa em coisa errada. Agora é hora de dormir. Já falei para ela, ler de manhã. Só vai estar despertinho. O problema daqueles irmãos é que não entendeu o que aconteceu no Calvário. Eu te pergunto, você entendeu o que aconteceu no Calvário? Você entendeu o que você vai fazer aqui hoje nessa ceia? São as Escrituras que mantêm o nosso coração iluminado. São as Escrituras que mantêm o nosso coração inflamado de amor. Aleluia. Sem elas, eu jamais seria quem eu sou. Jamais. O coração deles ardia porque Jesus explicava as Escrituras. Eu espero que seu coração esteja ardendo hoje. Porque eu estou te explicando muita coisa das Escrituras. Mas quando Jesus vai, chega lá na casa, eu até pensei que os pães eram de verdade, de mentira, não posso quebrar. A Bíblia diz que quando Jesus chega na... Porque eles convencem Jesus de entrar dentro da casa. Quando Jesus parte o pão. Porque eles viram Jesus partir o pão lá na ceia. No Evangelho de Lucas, Jesus parte o pão com eles na ceia, antes de morrer. É Jesus! E aqui é muito interessante. Parte o pão para compartilhar e comer, certo? Então comer é um negócio importante. Quando Adão e Eva comeram, o que aconteceu? Você lembra? Os olhos se abriram. A Bíblia diz, quando eles comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, os olhos abriram para o pecado. Comer não é neutro. Os olhos dos discípulos foram abertos para as verdades de Cristo, porque comeram da ceia que ele partiu o pão. Essa ceia, você sabe o que você está comendo? Isso aqui é uma realidade espiritual. Lá em João 6, tarefa de casa hoje, você não dorme hoje sem ler João 6, o grande discurso de Jesus. Jesus disse, a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. E ele disse, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Porque a minha carne é verdade. Não, eu já falei esse. Porque ele diz, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Jesus não estava falando da carne física, estava falando da ceia. Não é transubstanciação, mas é realidade espiritual. De fato, o pão, de fato, é uma realidade espiritual do corpo de Cristo, de fato, é o caso da nova aliança, estabelecido na ceia do Senhor. Se você come isso com essa realidade, seus olhos se abrem para as verdades. Aleluia. Por que às vezes nós nos tornamos cegos, pastor? Por causa disso, porque a gente só come. Oh, Jesus, obrigado, aleluia, perdão dos meus pecados. Qual a reflexão? O que o Espírito está movendo no seu coração? Vou te falar uma coisa. Se essa ceia hoje você tomar com esse entendimento todo que eu estou te contando aqui hoje, se você entende que de fato sabe, você está comendo a carne dele, bebendo o sangue dele, sua vida nunca mais vai ser a mesma. E seu coração vai ser aquecido. Por última coisa, cadê o violão? O violão está aqui, eu sei. Cadê? Raquel, cadê tu, Raquel? Não derruba a árvore da vida, não. Tá linda. Terceira e última coisa. Coração aquecido. Diga comigo, coração aquecido. Coração aquecido. É sinal É sinal. de olhos abertos. O alvo de Deus é que eu e você tenhamos constantemente um coração ardente. Constantemente. Esse é o alvo. Esse é o alvo de Deus. Porque isso vai manter os nossos olhos abertos.
É por isso que Provérbios capítulo 4, verso 23, para mim é um dos versículos mais importantes das Escrituras, diz que, sobretudo, você deve guardar, não é o seu dinheiro, não é o seu cônjuge, não é os seus filhos, nada. Guarde o seu coração. Amém. Porque é dele que procede as fontes da vida. Aleluia. Se você guarda o seu coração constantemente aquecido, isso vai manter seus olhos abertos. Para quê? Para você não perder no caminho. Amém. Há muitos que se perdem no caminho, irmãos. A história da igreja, desde quando ela nasceu lá, no Pentecostes, até hoje, milhares, milhões de pessoas se perderam no caminho. Por favor, que não seja eu e você. Nós temos a oportunidade de viver uma vida de olhos abertos, Amém. de entendimento claro, de coração intenso. Eu cheguei aqui hoje bem mais cedo que você, viu? Cheguei aqui 15 para 7.